Esse é o destino do cristão. Esse é o destino de quem está em Cristo, edificado sobre a rocha. Quando a tempestade chegar, a sua casa vai permanecer, ela não vai ruir. Mas isso também é uma palavra de grande aviso para aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Veja o versículo 27. O texto diz: e desceu a chuva. São as mesmas forças contrárias da natureza, que veio sobre aquele que estava sobre a rocha, daquele que está edificando a sua casa na areia. Ou seja, os problemas que acontecem em nosso mundo, nós cristãos não estamos imunes desses problemas. A questão não são os problemas, é aonde nós estamos edificados. E Jesus continua dizendo: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Certamente grandes acidentes nunca são coisas boas, quer se trate de um acidente de carro, de um desastre em uma construção, um desabamento. É certo que você não quer fazer parte dele. Jesus diz que se você construir sua vida na areia, sua vida terminará com um grande estrondo. As palavras significam aqui literalmente uma completa ruína, uma total destruição. É isso que acontecerá a todos aqueles que não construírem sobre o sólido fundamento que Jesus Cristo é, e sobre as palavras de Jesus Cristo. Provérbios capítulo 10, versículo 25 diz: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Louvado seja Deus. Então, quando as tempestades da vida chegarem, sua sabedoria ou sua tolice sobre as palavras de Jesus serão postas à prova. E o que você construiu, sobre o que você construiu, ficará muito claro para todos aqueles que estão à sua volta, porque as próprias pessoas que estão à sua volta testemunharão se você é um crente sábio ou se você é um crente tolo. E Jesus encerra esse sermão não com uma nota alta para o crente. Ele encerra esse sermão com um grande estrondo. Final do versículo 27, ele diz: e foi grande a sua queda. É um aviso solene a todos aqueles que desconsideram Jesus e as palavras de Jesus neste sermão. Se você não está fundamentado em Cristo, você está afundando. Fundamente-se na rocha que é Jesus. Mateus, ele introduziu o sermão da montanha, com Jesus subindo ao topo do monte Hatzim, no noroeste do mar da Galileia, e sentando-se para ensinar os seus discípulos, enquanto que as multidões também se reuniam em círculos maiores para ouvi-lo. Agora, ele termina com a resposta ao sermão de Jesus. E a resposta foi simplesmente essa: as multidões ficaram impressionadas com o ensino de Jesus. Os versículos 28 e 29 dizem assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A palavra aqui traduzida por admirou significa literalmente ser atingido por todos os seus sentidos. Significa ficar aturdido diante daquilo que ouviu.
Em outras palavras, quando Jesus terminou esse sermão, o povo ficou pasmo. Antes de tudo, aquelas pessoas ficaram impressionadas com o conteúdo dos ensinamentos de Jesus. E há muito conteúdo importante aqui nesse sermão. Jesus começou ensinando sobre o caráter do cristão. Depois ele ensinou sobre a influência do cristão, a justiça do cristão, a motivação do cristão, as relações do cristão e finalmente o destino do cristão. Ao longo da mensagem, Jesus se concentrou nas boas novas do reino, nas características do verdadeiro cidadão celestial, com a verdadeira justiça, que é uma questão do coração, e basicamente ele apresentou tudo isso ao mostrar como é que o verdadeiro discípulo de Jesus ele deve viver. Seu ensino era de tirar o fôlego, por isso que a multidão ficou admirada com a sua doutrina. Era impressionante pela sua dificuldade e bonito em sua aplicação. As multidões ficaram extasiadas com o conteúdo dos ensinamentos de Jesus. E então, em segundo lugar, elas ficaram impressionadas com essa maneira de Jesus ensinar. Aquelas pessoas, elas ficaram impressionadas não apenas pelo que ele disse, mas pela maneira como ele falou o que falou. Mateus resume para nós essa impressão daquela multidão com as seguintes palavras no final do versículo 29: porquanto os ensinava como tem autoridade. Todo o sermão da montanha repousa sobre a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Quem mais poderia falar dessa forma? Quem mais tem o direito de falar assim? Quando se trata do sermão da montanha, o orador, ele é tão importante quanto as suas palavras. As palavras são importantes exatamente por causa daquele que as falou. E segundo, Jesus não ensinou como os mestres da lei ensinavam. Os professores daquela multidão estavam sempre citando esse rabino ou aquele rabino, sempre apelando para um ou outro que tivesse autoridade. Mas Jesus era diferente. Jesus era a própria autoridade de suas palavras, e ele prometeu bênçãos àqueles que ouvissem as suas palavras, bênçãos essa que só Deus poderia prometer. Ele é o Filho de Deus. Outros professores citavam vários rabinos, mas se você notar no sermão da montanha, Jesus não cita ninguém, ele se cita. Ouviste o que foi dito, mas eu vos digo. Aquele que ouve as minhas palavras, não são as palavras de Shammai, não são as palavras de Hillel, não são as palavras de nenhuma escola de escribas da sua época, mas as minhas palavras, disse o Senhor Jesus Cristo. Grande parte dos seus ensinamentos Jesus antecedeu dizendo: eu vos digo. Então, ao contrário dos mestres da lei, Jesus não derivou sua autoridade de outra pessoa. Ele era a sua própria autoridade e declarou que a vida das pessoas aumentaria ou diminuiria sobre o que elas iriam fazer com as palavras que estavam ouvindo. Por isso as multidões ficavam maravilhadas, porque Jesus não ensinou como alguém que não tinha conhecimento, que não tinha propriedade do que falava. Jesus ensinou com autoridade. Dietrich Bonhoeffer, ele escreve: as multidões ficaram surpresas. O que tinha acontecido? O Filho de Deus havia falado.
Ele havia tomado o julgamento do mundo em suas próprias mãos, e seus discípulos estavam ao seu lado. As multidões ficaram surpresas com os ensinamentos de Jesus, e nas palavras de A.M. Hunter, 2000 anos depois, não há quem não se surpreenda. Também nós estamos surpresos com as palavras de Jesus. Então, essa foi a resposta da multidão. Mas a verdadeira questão para você, nesse momento, agora, esta noite, é: qual será a sua resposta a esse sermão de Jesus? Não é o meu sermão, é o sermão de Jesus. Não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. É lógico que ficar espantado, perplexo, pasmado, impressionado com as palavras de Jesus é um bom começo, mas isso não é suficiente. As multidões, elas ficaram maravilhadas, nos diz Mateus, mas elas ainda estavam na estrada larga. Jesus mesmo disse: vocês não me seguem pelas minhas palavras, vocês seguem porque eu lhes alimentei com pão. E até hoje muitos fazem isso, querem seguir a Jesus para obter benefícios e não por causa das palavras de Jesus. Aquela multidão não havia entrado pela porta estreita, respondendo a Jesus com fé e com obediência. Como você está construindo a sua vida? Qual o fundamento sobre o qual a sua vida está edificada? Você quer construir algo que dure para sempre? Algo que suportará as tempestades dessa vida, independente de quão terríveis elas sejam, e ainda enfrentar as tempestades do juízo vindouro? Então, construa a sua vida em Jesus e nas palavras de Jesus. Ouvir a palavra de Jesus é algo bom, mas não é suficiente. Não devemos apenas ouvir as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, nós devemos colocá-las em prática. No final, tudo se resume a fazer aquilo que você ouve. A minha oração nessa noite é que Deus ele nos ajude a colocar em prática tudo que nós ouvimos de Jesus nessa série de 18 mensagens que trouxemos até aqui sobre o Sermão da Montanha. E que Deus em Cristo abençoe você a levar uma vida de acordo com as palavras do Mestre. Edifique a sua casa sobre esse fundamento, a palavra de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Em seguida, estaremos orando. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde,
Louvado seja Deus, que possamos fazer conforme as palavras de Jesus, ouvir, praticar a sua palavra, e que possamos fazer conforme a letra desse hino, guardar as palavras do Senhor em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. O caminho é difícil, a porta é estreita, mas eu quero lhe dizer uma coisa: a vista, no final, vale a pena toda dificuldade. Oremos. Pai bendito e Deus glorioso, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por mais esse momento de adoração em Tua santa e gloriosa presença. Te pedindo, ó Deus, que nos conceda a força do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, sobre nós, para sermos cumpridores e não somente ouvintes da Tua palavra. É bom ouvir, Senhor, e bem-aventurado são aqueles que ouvem, mas muito mais bem-aventurados são aqueles que praticam as palavras da profecia desse livro, que guardam as suas vestiduras espirituais, que as têm lavado no sangue do Cordeiro, que é o Teu Filho Jesus Cristo, a fim de que possa entrar na Jerusalém celestial naquele dia glorioso. Meu Senhor, como aquela grande multidão, não há como não ficar impressionado com as Tuas palavras, e não há como depois uma outra grande multidão também falou, Senhor, como não dizer em nossas limitações, em nossas potencialidades ínfimas humanas, que esse discurso é difícil, que esse discurso é duro,
Mas, ó Deus, como Pedro, crentes em Ti, nós também dizemos: para onde nós iremos se Tu tens as palavras da vida eterna? Ó Pai, então nos dá força para continuarmos caminhando nesse caminho estreito, por essa porta estreita, apertada que temos passado, que é Teu Filho Jesus. Que estejamos dispostos a pagar o preço da renúncia do eu, da renúncia dos nossos desejos, das nossas vontades, dos projetos que temos para a nossa vida, em nome do projeto maior, Deus, que é o Teu reino em nossas vidas, que é o Teu reino expandido em toda a terra. Ó Pai querido e santo, vem nos fazer cumpridores, servos obedientes, servos que verdadeiramente se submetem à voz do Seu senhorio. Tu és o nosso Senhor. Dá-nos força, Deus, para fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida que Te ouviu, cada irmão, cada irmã, e coloca essa certeza em seus corações também, meu Senhor, que eles possam ser despertados pelos Teus ensinamentos, que a Tua palavra frutifique na vida deles e que haja uma produção abundante para a glória do Teu nome, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, abençoa-nos, dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada e próspera em Tua santa e gloriosa presença. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo esteja sobre a Igreja de Cristo. Amém.